A família com bênção, cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Agradecemos este dia maravilhoso no qual Deus nos concedeu. E está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Alegremos-nos e regozijemos-nos, porque este é o dia que Deus nos concedeu. É um milagre de Deus nós podermos dormirmos e despertarmos para um novo dia. Assim Deus quis. Glória a Deus. E aqui estamos para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E testificar das suas obras, da sua verdade, e anunciar o caminho que leva para a salvação. E esse caminho não se compra com dinheiro, ouro e prata desta terra, não. Glória a Deus. Esse caminho se alcança pela fé na mensagem que Cristo pregou na face da terra. É a mesma mensagem que anunciamos nesta manhã, Oh, glória a Deus. que Cristo é o caminho para a salvação. Aleluia. Jesus Cristo, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para nós chegarmos a Deus é necessário nós ter fé no coração, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Por isso nós anunciamos o Evangelho de graça, porque Jesus Cristo disse: de graça recebestes e de graça dai. Aqui nós não vendemos milagre, aqui nós não vendemos bênção, aqui nós não vendemos salvação, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. O justo morrendo pelos injustos, o Salvador do mundo entregando a sua própria vida em resgate de muitos. Está registrado no livro no qual escreveu o apóstolo e missionário Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário nós ouvirmos a mensagem da cruz, no qual trouxe Jesus, aleluia, para que todos aqueles venham para a vida e venham para a salvação. Este chamado para a salvação, Deus está fazendo todos os dias para o homem. Está escrito em Apocalipse, capítulo 13, verso 20: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz e abrir, aleluia, a porta, entrarei e serei contigo e tu comigo. Disse Jesus de Nazaré. Há um banquete que Jesus Cristo prepara para o homem, no qual a alma está sedenta, está faminta de pão, de alimento não, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para a alma do homem. Jesus Cristo disse para o adversário quando foi tentado no deserto, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, está registrado na palavra de Deus que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus ama aquele que pratica a justiça, que anda na verdade, aleluia, que tem paz no coração, e somente a paz nós encontramos em Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: deixa-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em mim e crede no Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, mas vou preparar lugar e virei outra vez para que onde estejais, aleluia, onde eu esteja, estejais vós também. Esse é o convite para a salvação, e você não compra por dinheiro. Aleluia, a salvação
É um dom de Deus, um favor de Deus imerecível. Nós, pecadores, mas o amor de Deus imensurável, tão imenso, tão grande, nos alcançou através da mensagem de Cristo Jesus, anunciado nesta terra. Está registrado que Deus não muda. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra de Deus não muda. Embora os homens mudem as leis, mudem os costumes, mudem, aleluia, o comportamento, mas Deus não é o mesmo. A sua palavra é a mesma. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E eu quero compartilhar nesta manhã uma porção da palavra de Deus no partir do pão. Aleluia, assim como Cristo partiu o pão com a multidão, uma grande multidão que estava ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo. E ele teve compaixão da multidão e começou a doutrinar a multidão, a mostrar o caminho que leva aos céus de glória, o caminho da salvação. Aleluia! E esta palavra se encontra no livro de Gênesis, capítulo 5, em versículo 19 em diante, que está escrito: e viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Palavra de Deus. Aleluia. Como é andar na presença de Deus? Glória a Deus. Está registrado na palavra de Deus que nós somos peregrinos em terra estranha, que o nosso descanso não é nesta terra, nesta vida, que aqui estamos de passagem. É como a erva do campo, ela nasce, cresce, floresce, murcha e seca. Assim é a nossa vida. A nossa vida é como esta sombra que está declinando. Glória a Deus. Daqui a umas horas ela se vai. A nossa vida é como um vapor que evapora e se vai. Mas diz a palavra que Enoque andou com Glória a Deus Deus. 365 anos da sua vida. E ele achou graça diante de Deus, Glória a e Deus. Deus o tomou para si, porque havia agradado a Deus. E a pergunta que fica é: será que nós estamos agradando a Deus? Será que realmente nós andamos com Deus? Está escrito na palavra de Deus que Deus é santo, e Deus quer que nós sejamos santos. O que é ser santo? Santo é ser separado do pecado. Ser santo é ser amigo de Deus. Ser santo é andar em sua presença e fazer a sua vontade. Andar com Deus. Muitas das vezes nós vemos pessoas dizendo:
Eu tenho Deus no coração, eu ando com Deus, mas será mesmo que Deus anda com você? Essa é a pergunta que nós fazemos nesta manhã. A própria palavra de Deus nos faz refletir sobre caminhar com Deus, andar com Deus, viver Deus no dia a dia, ser íntimo de Deus, ser amigo de Deus. E este homem viveu 365 anos da sua vida, andando na presença de Deus, fazendo o que agrada a Deus, fazendo a sua vontade. E como é que eu posso agradar a Deus? Obedecendo a sua palavra, andando na verdade. Glória a Deus. Isso é andar na presença de Deus, esforçar-se para que venhamos achar graça diante dos olhos do Senhor. Diz a Bíblia que Enoque, por agradar tanto a Deus, Deus o tomou para si e não viu a morte. Já pensou nós atingirmos um nível de intimidade com Deus, de amizade com Deus, de comunhão com Deus, e Deus nos tomar para si e nós não vermos a morte? Todos, quando se deparam com a morte, tremem, sentem medo, pavor e querem fugir da morte. Porque a morte é terrível e ninguém quer passar pela morte. Todos querem viver tudo que for possível nesta terra para não se encontrar com a morte. Está registrado em primeiro que a morte é o último inimigo a ser vencido. Glória a E Deus. como é que o ser humano vence a morte? Andando com o autor da vida. Como é que eu posso triunfar sobre a morte? Guardando a palavra da vida no coração. Glória a Jesus Deus. Cristo disse que aquele que guardar a minha palavra não verá a morte, mas terá a luz da vida. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo chama a multidão para junto dele para que ele pudesse falar da palavra de Deus, dos ensinamentos do Pai Glória a amado. Deus. Aleluia. E ele disse: eu não faço o que eu quero, mas eu faço aquilo que o Pai me manda. Glória a Deus. Aleluia. Mas Enoque teve essa experiência de conhecer a Deus, de andar na presença de Deus, de fazer a sua vontade. E Enoque foi trasladado ao reino da glória do Altíssimo e não provou a morte. Jesus Cristo fez essa promessa à humanidade, que aquele que tiver a sua palavra no coração e aceitá-lo como o único suficiente Senhor e Salvador da sua alma, não verá a morte, Glória a será Deus. arrebatado aos céus de glória. E Aleluia. esse dia está chegando, está muito perto, Glória no a qual Deus. Jesus Cristo virá nas nuvens do céu de glória para arrebatar os seus escolhidos, para tirar da terra a sua igreja, os seus eleitos, os santos, aqueles que estão dentro da sua verdade andando com Deus. Esta é a maior promessa que Jesus Cristo fez à humanidade. Glória a Está Deus. registrado em sua palavra, em 1 João capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O corpo padece, o corpo enfraquece, e os nossos dias se vão. E Deus fala para Adão: do pó vieste, e para o pó voltarás. Esta é uma verdade imutável na palavra de Deus. Que todos nós nascemos e não trouxemos nada nesta vida. E importa que vamos deixar esta vida e nada vamos levar, a não ser as boas obras. Esta é a maior promessa que Cristo deixou
para aquele que crê na mensagem do Evangelho, que não é vendida e nem comercializada. Deus não está à venda. Salvação não está à venda. A alma do homem não está em leilão, porque o preço da alma do homem, o seu resgate custou muito caro. Preço de sangue. Preço do justo Salvador do mundo, Filho de Deus, que nos trouxe uma grande salvação. E o preço é a tua fé na mensagem que anunciamos, que é de graça. O homem que conheceu a Deus na sua particularidade. Como é que nós conhecemos alguém? É andando com a pessoa. É conhecendo os seus pensamentos, a sua intimidade, os seus gostos. E Enoque andou com Deus todos os dias da sua vida. Não tem companhia melhor do que andar o homem com Deus. Porque os homens são falhos, os homens erram, os homens traem, os homens mentem. Mas aquele que anda na verdade com Deus, ele começa a ser doutrinado, ensinado a andar na verdade e praticar a justiça de Deus. Procura agradar o seu Criador. Procura obedecer à vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos sejamos salvos e venham ao conhecimento da verdade. E esse Evangelho não está à venda. Embora os homens mercenários da fé estão vendendo salvação, vendendo milagre, vendendo bênção, tirando do povo, extorquindo do povo, mentindo, enganando e enriquecendo através da fé. E estão entesourando para o dia do juízo, para o dia da ira de Deus. Esse é o falso evangelho. E Deus nos chamou para pregar o verdadeiro evangelho, assim como Cristo anunciou nesta terra: de graça recebestes e de graça dai. Muitos que se intitulam homens de Deus, entre aspas, dizem que conhecem a Deus, andam com Deus, mas mentem, são injustos, não têm amor no coração, cometem iniquidade, não amam o seu próximo, não estende a mão. Mas este homem Enoque agradou a Deus. Enoque andou todos os dias na presença de Deus. E Deus o tomou para si e o arrebatou aos céus de glória. E não é diferente nesse tempo do fim, quando nós nos achegamos a Deus, e está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, e verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.